Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centes, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te pedir entendimento da tua palavra. Eu quero te pedir, ó Pai, compreensão da tua palavra. Deus maravilhoso, que o teu Santo Espírito, ó Pai, ministre sobre os ouvintes agora. Que o teu Santo Espírito ministre sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos a ser ouvintes esquecidos, mas para que nós venhamos a ser ouvintes praticantes da tua palavra. Ó Deus, é a tua própria palavra que diz: não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito Santo. Que pelo teu Espírito Santo, ó Pai, nós possamos ser ministrados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: não tenha vergonha de Jesus, ou não se envergonhe de estar com Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele é claro, mas nós precisamos pensar um pouco, iniciando essa mensagem, naquilo que está na nossa mente, ou que deveria estar na nossa mente. Para isso, eu quero ler com vocês em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8. Veja que é uma palavra bem específica. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Veja que é bem específico o que deve se passar na nossa mente, aquilo que nós devemos alimentar, aquilo que nós devemos cultivar
dentro do nosso raciocínio. Veja que isso aqui é o nosso pensamento, é aquilo que nós pensamos no dia a dia, e nós temos que direcionar o nosso pensamento para tudo que é verdadeiro, para tudo que é honesto, para tudo que é justo, para tudo que é puro, para tudo que é amável, para tudo que é de boa fama. É isso que nós devemos pensar. Agora veja bem, o nosso pensamento, ele é influenciado por outras questões. Por isso, eu quero mostrar para vocês o conselho de Deus em Salmo 101, versículo 3. Livro de Salmos, capítulo 101, no versículo 3. Veja que nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Então a palavra é clara: não porei coisa má diante dos meus olhos. Mas nós sabemos que, apesar do conselho da palavra de Deus, daquilo que nós devemos pensar, apesar do conselho da palavra de Deus, daquilo que nós devemos colocar diante dos nossos olhos, muitos seres humanos estão colocando coisas más diante dos seus olhos. E isso reflete no pensamento que elas têm. Isso reflete na dúvida de que se elas estão realmente fazendo a coisa certa, se elas estão no caminho certo. Muitas vezes aquilo que a pessoa vê afeta a sua forma de pensar. Outras vezes afeta o seu comportamento. Outras vezes afeta o seu dia a dia. Às vezes, irmãos, as pessoas passam muito tempo vendo violência, e de repente a pessoa vai se tornando uma pessoa violenta, porque ela coloca diante dos olhos dela só coisas sobre violência. Às vezes as pessoas vão colocando diante dos seus olhos coisas que são ruins, e aquilo vai se refletindo no pensamento e nas atitudes que elas têm. Vamos pensar agora: o que eu tenho colocado diante dos meus olhos? O que é que eu tenho assistido? O que é que eu tenho visto? O que é que eu tenho ouvido? O que é que prende a minha atenção? Muitas vezes as pessoas, elas estão muito ligadas nas coisas que estão acontecendo na vida das outras pessoas, principalmente das celebridades, das pessoas de fama. Às vezes as pessoas, elas estão muito ligadas, por exemplo, no tipo de roupa dos dias atuais. Outras estão ligadas no tipo de idioma que está se falando nos dias atuais, aquilo que vai ao nosso redor. E às vezes nós não entendemos alguns comportamentos que temos, e às vezes nós não entendemos alguns pensamentos que temos, mas muitos deles estão ligados àquilo que eu coloco diante dos meus olhos. A grande questão aqui é que este exame particular só eu posso fazer. Só eu sei o que eu tenho colocado diante dos meus olhos. Só você sabe o que você tem colocado diante dos seus olhos. Eu não sei o que você está pensando, assim como você não sabe o que eu estou pensando. Então só você pode gerenciar os seus pensamentos. Só você pode gerenciar aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Às vezes, irmãos, é necessário cortar aquilo que nós estamos vendo, dizer: eu vou parar de ver isso porque isso não está me fazendo bem. Às vezes você tem que gerenciar o seu pensamento, dizer: olha, eu não vou ficar pensando essas coisas porque essas coisas não estão me fazendo bem. Trazendo aqui para o contexto da palavra que nós lemos, nós temos que enxergar essas coisas, porque as atitudes que nós temos, muitas delas são geradas no que nós estamos vendo e na nossa forma de pensar. Quando você observa as crianças, isso fica bastante claro. A criança, ela reflete muito o comportamento da sua casa. A criança reflete muito o comportamento das pessoas que cuidam delas. E quando você observa uma criança que é mais agressiva, você sabe que ela está tendo contato com mais agressividade.
Quando você observa uma criança que geralmente é mais tranquila, ela está tendo mais contato com tranquilidade. Nós temos, por exemplo, as faixas etárias de tipo de coisa que criança pode assistir. Você sabia que nem todo filme a criança pode assistir? Existe uma classificação dos filmes. Existem filmes que são feitos para maiores de 18 anos, outros são feitos para maiores de 14, maiores de 16, que não são recomendados para quem tem menos de 14 anos. Tanto é que aquelas coisas podem afetar a forma da criança pensar, a forma do adolescente pensar e também o seu comportamento. Veja que a Bíblia já trata sobre tudo isso que nós temos nos nossos dia a dia. Só que muitas pessoas pensam assim: ah, mas isso só afeta as crianças. Não. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós estamos tendo contato pode sim afetar a vida de todos nós. Tanto é, por exemplo, que nas terapias em grupo, as pessoas, por exemplo, que estão se libertando do vício do alcoolismo, a recomendação que se faz nas terapias em grupo é para que essas pessoas evitem o contato com aquele produto, com o entorpecente. Porque à medida que a pessoa mais tem contato, mais vontade ela vai ter. Então a recomendação das terapias em grupo é: mantenha os seus olhos longe, mantenha o seu olfato longe, mantenha-se longe dessas coisas que causam o mal a você. Você veja que isso tem a ver com o nosso comportamento, com o nosso sentimento, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir. Quando nós ouvimos uma palavra ou assistimos uma cena que lembra algo que um dia nos fez mal, que um dia foi ruim para a gente, aquilo volta e nós normalmente sentimos a mesma coisa como se nós estivéssemos naquele lugar. Um exemplo simples é: se você, por exemplo, começar a pensar que você vai tomar uma limonada gostosa neste calor, a sua boca começa a salivar. Por quê? O seu cérebro, ele não sabe se você está tomando ou se você só está imaginando. O problema de muitas pessoas é que sem esta informação, as pessoas ficam colocando coisas ruins para dentro, as pessoas ficam pensando em coisas ruins, e depois as pessoas começam a ter o que eu vou chamar aqui de alucinações. As pessoas começam a ouvir coisas, a ver coisas onde não tem, a achar coisas onde não tem. Por quê? Porque ela ficou cultivando aquilo na mente dela. Ela ficou pensando muito naquilo. Você já prestou atenção que quando você cria uma expectativa para o dia de amanhã, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma prova, a pessoa que vai passar por uma entrevista, é difícil dormir, é difícil desligar a mente. Às vezes a pessoa tira um cochilo, abre os olhos, pensa que perdeu a hora, levanta assustado. Por quê? A sua mente não sabe se já chegou a hora ou não, porque você ficou pensando muito naquela entrevista. Você ficou pensando muito naquela avaliação, e esse pensamento, ele fica dentro da sua mente. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra como são as atitudes depois deste contexto que eu expliquei para todos vocês. A Bíblia diz que se ajuntou aqui diante do Senhor muitas pessoas. Tinha muita gente para ouvir Jesus falar. Jesus começa dizendo: acautelai-vos, tome cuidado, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Irmãos, o que é a hipocrisia? É a sátira. É aquilo que nós, muitas vezes, rimos. A pessoa diz assim: ah, eu falei isso só brincando, não era sério. Então, esta hipocrisia que existia nestes fariseus, o Senhor Jesus disse: vocês têm que tomar cuidado. Porque eu não posso ficar brincando com coisa séria. Eu não posso ficar brincando com aquilo que é sério. Eu não posso, por exemplo, fingir que eu sou sem ser. Eu não posso me apresentar como um médico. Porque eu não estudei, eu não sou médico. Mas às vezes, irmãos, as pessoas, elas criam situações, e elas falam coisas, e elas criam situações no ambiente para poder causar o mal. E isso é hipocrisia.
Mesmo a pessoa sabendo que está errado, mas ela quer permanecer no erro. Ela quer continuar sendo falsa. Hipócrita é falso. Então nós, meus irmãos, somos verdadeiros. Nós somos da verdade. Nós não somos da hipocrisia. E muitas vezes as pessoas deixam a hipocrisia entrar nas suas vidas. Eu vou dar um exemplo meu simples. Quando a minha mãe me levava na casa das minhas tias ou na casa de alguma amiga dela, ela me ensinava antes. A doutrina da minha mãe é a seguinte: olha, você vai entrar, nós vamos comer e você vai sorrir e vai falar que está uma delícia. Essa era a doutrina da minha mãe. Fala que está ótimo e tal. Eu falava, mas e se for ruim, mãe? E se eu não gostar? Aí você finge que você gostou. A minha mãe me ensinou isso. Só que aí eu fui crescendo. E eu pensei assim, eu nunca mais vou fingir que eu gosto de uma coisa que eu não gosto. Porque para mim, aquilo era péssimo. Porque eu comia umas coisas ruins. E a minha tia, a mais velha, né? Ela fazia jiló. Irmãos, Jesus Cristo, assim, não dá. Tem gente que gosta muito, é muito gostoso para algumas pessoas, mas para mim, irmãos, não é. Então, assim, graças a Deus eu nunca mais comi, não pretendo comer. Mas porque tem gosto, as pessoas têm gosto. Uns gostam mais, outros gostam menos, uns acham gostoso. E aí você não poder nem fazer careta, não dizer que não é. Nós, meus irmãos, muitas vezes engolimos muito jiló sorrindo. Nós muitas vezes sentamos à mesa dizendo que está uma delícia, aquele macarrão grudado, que está colado, que você come, parece que desceu uma pedra dentro de você, que gruda no seu estômago e não sai nunca. E você entende por quê? Porque eu tenho que dizer que está gostoso, tenho que dizer que está bom. Irmãos, eu já arrumei muito problema com a minha esposa com isso. Pensa numa mulher, irmãos, que não sabia fazer macarrão. Era essa daí. Comprava o pior macarrão que tinha no supermercado. Um macarrão grudava e falava, olha só, meu Deus, aqui esse macarrão está duro. Depois ela nunca mais fez macarrão. Ficou, não fazia mais macarrão de jeito nenhum. Eu não vou fazer mais macarrão porque você fica reclamando, você para, tudo você reclama. Eu falei, mas olha só, procura um macarrão bom. Porque, irmãs, o segredo do macarrão é o macarrão ser bom na origem. Os macarrão que são baratinhos, Deus me livre, eles grudam, irmãos. Eita, grudou ali, acabou. Você nem para sopa serve. Tem macarrão que não dá nem para sopa. Porque você come aquilo, irmão, parece que você comeu um tijolo. Aquele negócio gruda dentro de você. Você vê, estamos falando de uma coisa pequena, do dia a dia ali, da cozinha. Mas muitas vezes a hipocrisia, ela começa assim. As pessoas vão sendo treinadas a dizer que gostam do que não gostam, que aceitam o que não aceitam. Você não precisa ser mal educado, mas você também não precisa ser hipócrita. Olha, e o grande problema que acontece é que às vezes quando você fala a verdade, a outra pessoa fica triste. Porque você falou a verdade. Porque a máxima é elogiar. A máxima é dizer que está gostoso. A máxima é dizer que a pessoa cozinha muito bem. Mas às vezes, por exemplo, tem pessoas que fazem muito bem massas. Outras pessoas que cozinham muito bem bolos. Outras pessoas... E às vezes a pessoa não vai fazer um feijão, não sai assim tão bom. Vai fazer outra coisa. Isso, irmão, não é demérito. Mas no dia a dia, muitas vezes, a hipocrisia vai prevalecendo desde a mesa até outras situações. E aí, meus irmãos, o final da história é que a minha esposa descobriu a marca boa, aprendeu a fazer, agora ela faz direitinho e eu nunca mais reclamei. Entendeu? Não reclamo mais. Tá fazendo. Só teve esses dias que ela comprou um ruim lá que eu falei, olha, isso aqui não dá, chega. Ela disse que estava faltando outro. Mas ela aprendeu a fazer. Agora veja bem, se nós dissermos assim, não, se eu não falasse nada, eu estava até hoje com o meu estômago colado, nem sei se eu estava aqui. Por quê? Eu não posso
falar que uma coisa está gostosa se não está. Eu tenho que falar a verdade para chegar na melhora, chegar no ponto certo. Só que a maioria das pessoas, às vezes, elas preferem a hipocrisia. Mas entendam uma coisa, eu estou dando um exemplo simples, mas serve para todas as coisas da nossa vida. Nós não devemos flertar com a hipocrisia, nós precisamos ser da verdade. Irmão, não precisamos ser mal educados, mas nós precisamos ser da verdade. Se a pessoa perguntou, nós temos que falar a verdade, nós temos que dizer a verdade. Esses dias, teve uma pessoa que ficou um pouquinho nervosinha comigo, por quê? Me ligaram falando assim, olha, o fulano está aí, eu falei, tá aqui. Aí ele veio falar comigo assim, mas por que você falou que eu estou aqui? Porque eu estou te vendo. Eu não estou te vendo na minha frente, eu sou cego. Você veja que a minha educação é estrelismo. Se a minha mãe descobrir que eu faço isso, ela fica brava comigo. Na hora a pessoa saiu de perto de mim. Aí as pessoas falam assim, nossa pastor, mas você fala desse jeito? Sim, porque eu não vou mentir. Eu não vou dizer que a pessoa não está se ela está. Se me perguntou, eu vou responder. É assim que eu vou agir. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, cada um age do jeito que quiser. Mas o que eu estou mostrando para você? A hipocrisia, a mentira, o engano não podem fazer parte das nossas vidas. É melhor você estar com a verdade do que você estar com a hipocrisia. Aqueles homens queriam parecer bonitos, queriam parecer bem aos outros, mas eles não tinham uma vida correta. Eles não faziam aquilo que era certo. E por causa da hipocrisia, muitas pessoas dizem, por que eu vou servir a Deus? Porque aquela pessoa está lá, é uma hipócrita. Na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. É por causa da hipocrisia que muitas pessoas não querem o evangelho. Mas não vai ser assim na nossa vida. Nós vamos ser a mesma pessoa. A mesma pessoa. Vocês vejam que Jesus, aí ele falou, se eu falasse para aquela pessoa, não, ele não está aqui, e depois a pessoa falasse, ele estava lá e o pastor César mentiu. Por que as pessoas perguntam as coisas para mim? Você já sabe? Você imagina por que as pessoas me perguntam as coisas? Porque elas falam, se eu perguntei para o pastor César, ele não vai mentir. As pessoas que estão perto de mim, eu falo assim, não faça as coisas perto de mim, porque eu vou te entregar. Se você tiver que fazer uma coisa, você faz longe de mim, porque se me perguntarem, eu vou falar. Acaba na hora. Porque eu não vou, meus irmãos, ser uma pessoa hipócrita com quem está ao meu redor. É claro que as pessoas não conseguem entender isso. Porque veja o que Jesus falou, nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido, no gabinete, sob os telhados, será pregoado. Jesus está falando assim, seja verdadeiro, seja verdadeira, pense nas coisas certas e pratique as coisas certas, coloque diante dos seus olhos coisas corretas e viva corretamente para agradar a Deus. Nós não podemos, meus irmãos, em nome de uma boa companhia, mentirmos. É igual as pessoas que estão fedendo. Elas não gostam que fale. Mas é preciso falar até para a pessoa poder tomar banho ou procurar um médico e tomar algum remédio. Porque às vezes, irmãos, a pessoa está com um bafo de derrubar, todo mundo e ninguém fala nada. As pessoas ficam todas caladas. Tem que sentar e conversar. Olha, você está com algum problema, você precisa tomar um remédio, ir ao médico, descobrir isso, olhar isso, veja o que é. Mas sabe, as pessoas ficam todo mundo assim, travado, dizendo, não, eu não posso falar. Aí quando a pessoa sai, todo mundo fala, nossa, você viu? Nossa, meu Deus, ainda bem que ele foi embora, graças a Deus. Mas ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de olhar para a pessoa e falar assim, irmão, você tomou banho hoje? Aí o cara vai falar, não tomei não, irmão, preciso tomar banho, irmão. Porque você chegou ali no corredor, estava sentindo seu cheiro aqui, cara. Tem necessidade de tomar banho. Mas isso, meus irmãos, parece ser agressivo.
As pessoas olham para isso e dizem, mas por que eu vou falar isso? É melhor eu aguentar uns minutinhos ali e depois sair. Aí depois eu nem quero saber mais. Aí tem pessoas que te cumprimentam dando tchau do outro lado da rua. E você fica pensando, por que será que aquela pessoa nem chegou perto de mim? Às vezes a pessoa não sabe, ela precisa de alguém que seja verdadeiro. Então não adianta, meus irmãos, nós encobrirmos, porque um dia aquela pessoa vai chegar, gente, vocês nunca me falaram isso, vocês nunca me disseram isso. Então preste atenção, seja verdadeiro, seja verdadeira, não esconda. O Senhor, Ele continua dizendo, Ele fala algo que toca em nós. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Porque por medo dos homens, as pessoas não confessam Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor. Por medo dos homens, as pessoas não dizem o que é pecado, o que é errado, ou o que está fedido, ou o que está ruim de se comer. Porque as pessoas acham que falar a verdade, ser uma pessoa que senta e conversa, não é bom. Então elas acabam deixando de lado, por medo. Eu tenho medo do que ele vai pensar, eu tenho medo do que ela vai pensar. Outra coisa, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Porque as pessoas, elas têm medo de falar a verdade para os homens, elas têm medo de se assumir para os homens como servos e servas do Senhor, mas lá diante de Deus é pior. Eu prefiro ser um servo de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus do que fazer aquilo que agrada as pessoas. Normalmente, meus irmãos, as pessoas não se agradam com nada. Você pode estar bem vestido e elas vão achar que você está mal vestido. Você pode estar de uma forma e elas vão achar de outra. Então a opinião das pessoas, no geral, pensando assim, não, eu não vou falar nada porque talvez ele vai ficar com raiva de mim. Não, eu não vou falar nada porque talvez ela vai ficar com raiva de mim. Mas tem coisa que é necessária ser falada. Tem coisa que precisa ser falada. E é isso que nós temos que entender. Nós não podemos deixar as coisas para lá. Nós temos que nos assumir como servos e servas do Senhor. Nós temos que assumir a nossa postura. Nós temos que olhar para as situações e falar a verdade. Veja aqui o que a palavra de Deus diz. Eu quero mostrar para vocês também, aqui em Romanos capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Entre Deus e eu fico com Deus. Entre Deus e vocês, eu fico com Deus. Entre Deus e o resto da humanidade, eu fico com Deus. Porque eu creio na sua santa palavra. Eu creio na sua direção. E olha o que diz aqui. Para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Porque quando nós formos julgados, as nossas palavras vão dizer muito. Eu fui verdadeiro, eu fui honesto. Você foi verdadeira, irmã? Você foi honesta? Você foi verdadeiro, irmão? Você foi honesto? Mas é honesto em tudo. É honesto nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Você sabe que os amigos de verdade, eles falam a verdade para a pessoa. Mesmo que aquela pessoa fique chateada. Mas aquelas pessoas que não querem o nosso bem, jamais vão nos falar a verdade. Jamais vão nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Mas entendo que o Senhor está falando aqui, olha, nós devemos temer a Deus. Porque se você é um cristão, se você é uma cristã, você assume que você gosta das coisas corretas e que você vive pelo certo, que você vive por aquilo que é correto. Você sabia que em todas as profissões existe um código de ética? Você sabia que em todos os lugares existe um código de conduta que os funcionários devem ter nos ambientes tanto públicos quanto privados?
existe uma forma de comportamento. Isso não é só a palavra de Deus, são as outras coisas também. Quando eu decido ser ético, quando eu decido ser correto, quando eu decido falar a verdade, eu estou fazendo a vontade de Deus para a minha vida, para que eu tenha credibilidade diante das pessoas, para que você tenha credibilidade diante das pessoas, porque o que nós temos muito são pessoas que, por causa do status, por causa do momento, escolhem não ser de Cristo, escolhem não falar a verdade. E Jesus está dizendo aqui, não se vendem 5 passarinhos por 2 centes, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quando a pessoa te faz uma pergunta para te testar, esta pessoa, ela está querendo ver se você realmente é de Deus ou não. Nós temos na internet uma situação que, baseado na vida real, que eles fizeram um filmezinho de uma empresa, que o patrão, ele chama, o gerente, a pessoa responsável, chama o funcionário e fala assim: olha, eu tenho um cargo maior aqui, ou um cargo de supervisão, um cargo de gerência, onde você vai ganhar mais. Só que, para eu te dar esse cargo, eu preciso que você desvie o material para mim. Por exemplo, se você receber 10 caixas, você registra 8 e me devolve 2. Esse era o combinado, a proposta que o dono fez. Aí esse homem voltou para casa, pensou, analisou e voltou. E falou com ele assim: olha, eu preciso muito deste emprego, eu preciso muito dessa promoção, mas eu não posso fazer o que o senhor está me pedindo, por isso eu estou negando o emprego, porque eu não posso desviar, eu não posso tirar algo da empresa, isso não condiz com o meu caráter. E aí, aquele homem se levanta, dá os parabéns ao funcionário e diz: era você mesmo que eu estava procurando, porque todos que passaram antes de você aceitaram a minha proposta, e você não aceitou, então você serve para ser este cargo, você serve para ter essa função. Porque muitas vezes a ética e a boa conduta é deixada de lado, porque as pessoas dizem assim: muita gente está roubando, muita gente está enganando, muita gente está mentindo, todo mundo pega, todo mundo faz, todo mundo pratica tal coisa, então eu vou praticar também, porque todo mundo está fazendo. Preste atenção numa coisa: você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, então você deve se manter firme, confessando a sua fé diante de todas as tentações e tribulações que você passar. Porque se você não for firme na sua atitude, se você não tiver um comportamento correto, se eu não tiver um comportamento correto, eu posso fazer todas as coisas, mas no final eu vou ser denunciado. No final, aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, vai ser revelado. E todo mundo vai falar: olha, ele não era nada do que ele falou, ela não era nada do que ela falou. Preste atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito forte. Aqui em Tiago, no capítulo 1, do versículo 14 em diante, ele vai dizer assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. A concupiscência é o mau desejo, que é formado no pensamento diante das coisas que eu coloco diante dos meus olhos, como eu já falei na introdução. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. O grupo que segue a Cristo é honesto. Os discípulos de Cristo andam em honestidade, andam em sinceridade, andam em retidão. Não adianta nós falarmos uma coisa e vivermos outra.
Porque se nós confessarmos Jesus diante dos homens, automaticamente nós temos que trazer o comportamento de Cristo. Nós temos que trazer a verdade de Cristo. Nós não podemos viver em hipocrisia. Aí Jesus fala: mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Olha que palavra dura. Se eu não quero ter uma conduta que agrada a Jesus, se eu não quero ter uma conduta que agrada a Deus, se eu não quero viver aos seus pés, o que vai ser da minha vida? O Senhor me negará, porque Ele vai olhar para mim e vai dizer: você preferiu viver na mentira, você preferiu viver no engano, você preferiu fazer as coisas que desagradam a Deus. Preste atenção numa coisa: quando você escuta a verdade de Deus, o Espírito Santo confirma no seu coração, e você tem capacidade de dizer: eu não vou fazer aquilo que desagrada a Deus, eu não vou fazer aquilo que desagrada a minha consciência, eu não vou fazer aquilo que é errado, eu só vou fazer aquilo que é certo. Existe um preço para isso? Sim. Qual é o preço? A eternidade, a salvação. Agora, se eu nego Jesus e passo a ter comportamentos que envergonham o Senhor, mas eu, diante das pessoas, está tudo bem. Mas tem um monte de gente que sabe que eu estou fazendo coisas erradas, que eu estou enganando, que eu estou recebendo propina, que eu estou desviando, que eu estou enganando. Tem muita gente sabendo, porque hoje você tem a internet, você tem as empresas, as coisas todas, está tudo aí mostrando. Então é fácil de descobrir. E aí as pessoas vêm sempre falando: olha só o que o pastor fulano de tal fez, olha só o que o diácono fulano de tal fez, olha só o que aquele tal de presbítero fez. Por quê? Porque são pessoas que assumiram um cargo, mas não assumiram uma vida de Jesus. São pessoas que assumiram uma função, mas não têm uma conversão verdadeira. O que eu estou te falando hoje pode salvar a sua alma do inferno. Porque isso aqui não é brincadeira não, meus irmãos. Eu estou falando aquilo que eu creio. Eu estou falando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se eu nego Jesus tendo um mau comportamento, se eu nego Jesus vivendo uma vida distante dos princípios de Deus, eu estou vivendo algo que vai me prejudicar. Eu não quero me prejudicar. Eu tenho certeza que você também não quer se prejudicar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos viver em retidão. Nós vamos viver em verdade. Nós vamos ter uma vida transparente. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. A palavra blasfêmia significa palavra que insulta a divindade, insulta o que é considerado digno de respeito. Como eu falei a vocês, vira sátira. Quando a gente fala de comportamento correto, quando a gente fala de ética, quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de coisa certa, nós estamos ministrando, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu disser que não é assim não, pode viver a sua vida de qualquer jeito, faça mesmo as coisas erradas que está tudo bem, eu estou indo contra o Espírito Santo. A blasfêmia é você dizer que a divindade, que aquilo que é de Deus não é de Deus. Irmão, escute hoje, nós temos a oportunidade de abraçar os princípios de Deus para a nossa vida e viver para a glória do nome do Senhor. Todos nós que estamos aqui podemos fazer isso. Os que estão acompanhando pela rede social também podem. E quando vos conduzirem às sinagogas e aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Se você é guiado pelo Espírito Santo, se você é guiada pelo Espírito Santo, nessas horas que eu falei aqui, de conflitos e de problemas, o Espírito Santo te guiará para você falar o que é correto,
para você dizer o que é certo, porque esse Espírito Santo que habita em nós, ele nos dirige para o bom comportamento, ele nos dirige para a honestidade, ele nos dirige para as coisas corretas, e assim nós vivemos pautados, não na nossa ética, mas na ética de Jesus, não nos nossos princípios, mas nos princípios de Jesus. E quando nós absorvemos isso para nós, e abraçamos isso, e decidimos viver, o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas, e o Senhor Jesus vai dar testemunho de nós, porque nós não negamos o Senhor Jesus, nós não negamos o princípio da palavra. Agora preste atenção, os exemplos que eu dei são exemplos pequenos, não são assim uma base completa desse ensino. A base completa do ensino é: seja correto, seja verdadeiro, seja honesto, pensa nas coisas certas, que você vai executar as coisas certas. Coloque as coisas certas diante dos seus olhos, e você vai executar as coisas certas. Não coloque diante dos seus olhos o errado, não coloque na sua mente o errado, coloca na sua mente o certo, coloca diante dos seus olhos o certo, e você vai ter um bom comportamento. É isso aqui que você precisa, ó, colocando aqui, ó, para dentro de você. Todos os dias você medita na palavra de Deus, e o Senhor vai te alimentando, e você tem um padrão de conduta estabelecido, você tem um padrão correto estabelecido, e você vai viver firme na presença de Deus, e nada e nem ninguém vai desviar você do plano de Deus para a sua vida. Abrace a palavra de Deus, abrace a ética de Jesus, abrace o ensinamento de Jesus, e você vai ter uma vida segura, uma vida próspera, uma vida abençoada, porque Deus te guardará na sua trajetória e ainda te colocará nas mansões celestiais, porque você escolheu fazer o que é certo, você escolheu seguir ao Senhor. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito